Estamos gravando essa que é a penúltima aula, quinta e penúltima aula da matéria de angelologia e demonologia. Penúltima e quinta aula da nossa matéria de demonologia e angelologia. Hoje é segunda-feira, 17 de abril de 2023, segunda-feira, 17 de abril de 2023. Nossos sinceros agradecimentos a todos vocês, né, que puderam estar hoje, né? Irmã Ruth, irmão Wilson, irmã Lúcia, irmão José, irmã Sandra, irmã Tatiane, irmão Wellington, irmã Eliadna e nossa pastora Priscila. Muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Sei que estar aqui algumas das vezes para vocês é bem complicado, bem difícil. Hoje é uma das poucas vezes que eu digo, bem difícil estar hoje aqui, bem difícil. Graças a Deus, mas estamos aqui, agarrado na graça, no fio da escarlata da graça do nosso Deus, e a gente vai vencer. E agradecemos as orações que os irmãos estão fazendo em nosso favor. Página 13, por favor, por gentileza. Página de número 13. Na próxima aula já vou anunciar, né, a questão da nova matéria dos que continuarão no curso médio. A irmã Lúcia, se não me engano, irmã Ruth, isso, irmã Lúcia, irmã Ruth, irmã Tatiane, desejando, vão passar já para o bacharel, né, que vai começar Eu automaticamente acho no que dia. essa é a última para mim também, eu creio. Perfeito, perfeito, exato. Vamos passar para o bacharel dia 1º de maio, né? Só depois eu quero fazer as confirmações durante a semana, né? Porque do jeito que a minha mente está, infelizmente, devido a algumas situaçõezinhas que eu estou vivendo, eu estou um pouco desconectado. Então, foi muito difícil hoje eu trabalhar. Difícil demais. Tive que ter a ajuda do meu filho, que também não está com a cabeça bem no lugar, que também ele chegou um pouco cedo, ou seja, a gente não está funcionando bem nos 2 últimos dias aqui, mas a gente vai conseguir. Mas eu vou fazer as anotações devidas e depois mandar uma mensagem de texto em separado, só relembrando aos irmãos e irmãs, né, que desejem passar para o bacharel, para que eu possa, então, na próxima semana, como muito, já providenciar o envio das apostilas do curso bacharel, ou seja, vai diminuir um pouquinho, né, o número de alunos do médio, talvez 3 ou 4, mas a gente já vai ter algum número do lado do básico que vão estar migrando. É um troca-troca, né? Constante, né? Vocês sabem disso, né? Aí quando chegar no bacharel, para. Temporariamente, né? Porque nós estamos para receber a qualquer momento a nossa licença, né, para o mestrado, né? Que o mestrado aqui no estado da Flórida é bem complicado. Se fosse Massachusetts, já estávamos com essa lei automático. Mas aqui não. Aqui no estado da Flórida, as exigências para uma escola teológica ter a licença para o funcionamento do mestrado e doutorado ele é um pouquinho complicado, tem um certo custo e eu estou correndo atrás para reduzir, né, o máximo possível desse custo. Massachusetts é automático, né? Eu já teria já o mestrado na minha mão e, embora eu tenha licença federal, né, mas vocês vão entender, né? Uma coisa é ter a licença federal e outra coisa é ter a licença estadual. Mas você sabe que aqui manda mais o estadual que o federal. É curioso, né? Aqui o estadual grita mais forte do que o federal. E não é diferente na questão de educação. Então, para eu ter o mestrado e o doutorado aqui, eu preciso ter licenças especiais outorgadas pelo estado da Flórida. Mesmo que eu tenha licença federal, mas eu preciso ter essas licenças da Flórida. Mas vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. E quem sabe já no ano que vem vamos ter o curso mestrado e doutorado funcionando a pleno vapor. Estamos em oração, é assim mesmo, né? É um processo, tem que ser seguido passo a passo. E a gente chega lá no poderoso nome de Jesus. Página 13. Lúcifer foi corrompido por ambição pessoal. Eu quero ler esse parágrafo desde lá de cima, né? Eu parei na metade, mas é importante então fazer uma recapitulação para não pegar o bonde andando, como diz no Rio de Janeiro. Lúcifer possuía raros dons, era dotado de uma grande sabedoria e um grande conhecimento, e muitos segredos da criação lhe haviam sido confiados. Por causa de seus dons e habilidades singulares, Deus o exaltou à posição de vice-regente
sobre a sua criação. Nesta posição-chave, com sua sabedoria e inteligência superiores, Lúcifer tinha profunda percepção e compreensão dos mistérios do universo. Ou seja, Lúcifer não era um anjo comum, era um anjo de uma capacidade, de uma dotação totalmente incomum. Aí alguns de vocês vão me perguntar: existem anjos atualmente com uma capacidade similar à de Lúcifer? Acredito que sim, posto que Lúcifer, lembre-se, ele era, ele ocupava o cargo, preste atenção, o cargo de querubim. Mas qual, na verdade, se supõe? Se supõe ser a classificação de angelical para Lúcifer. Interessante, né? Que a gente às vezes confunde cargo e classificação angelical. Então, o cargo de Lúcifer, como querubim, serafim, etc., como dono, tronos, domínios, potestades, principados, certo? Na classificação dos anjos, existem somente duas. Não sei se vocês já conseguiram pegar esse negócio, tá? Que realmente é um pouquinho difícil. Classificação é uma coisa, hierarquia é outra, entende? É como, por exemplo, a nossa classificação somos hominídeos, somos seres humanos, tá? Somos da família dos homens, hominídeos, mas pertencemos ao gênero dos primatas. Alguém já ouviu falar nisso? Primatas e hominídeos. Então, nós somos da família de hominídeos, dos homens, mas o nosso gênero, na classificação do reino animal, somos primatas, como os macacos. Os macacos são primatas no gênero, mas na família eles são símios. Então há uma distância. Então somos hominídeos e os macacos são símios. Só para vocês entenderem, né? Na questão da classificação dos anjos, né? Então serafim, querubim seria, vamos assim colocar, gênero, certo? Mas a família ou espécie é outra. Vamos lá. Lúcifer, além de um querubim, o que ele poderia supostamente ser, ainda que a Bíblia não dá detalhes? O que você imagina? Pela capacidade de poderes, de dotes, de dons que Lúcifer poderia ter sido? Lúcifer poderia ter sido o quê? Ou pode ser um anjo ou um arcanjo caído? Arcanjo. Anjo caído. Sim, possivelmente um arcanjo caído. Porque um anjo caído, me acompanham, não teria uma capacidade tão elevada como a Bíblia descreve, como aqui também na apostila fazemos esta descrição. Embora curioso, né? Em momento nenhum a Bíblia toma liberdade de assinalar a pessoa de Lúcifer como um arcanjo. O único, eu creio que já fiz menção desse texto, que deixa algo no ar, mas também não dá condições de fazermos uma conclusão final, é aquele de Judas. Judas, versículo 9. Parece que ali houve um confronto de igual para igual. Vamos lá em Judas, versículo 9. Isso é um texto, volto a repetir, por favor, tá? Está sendo gravado, e que ninguém tome essa minha declaração como uma afirmação. Não estamos aqui fazendo nenhum tipo de afirmação. Primeiro, porque a Bíblia não nos dá essa margem para fazer essa afirmação. Entretanto, pelo teor, alô, me acompanham? Pelo teor apresentado no versículo 9 de Judas, podemos trabalhar com uma especulação. É só uma especulação. Alguém está me acompanhando, gente? Alguém está me acompanhando? É só uma especulação. Pelo amor do Pai, não dê uma de de espertos em dizer que eu estou fazendo uma afirmação. Não se trata de uma afirmação. Podemos trabalhar com deduções? Sim, desde que elas não sejam absurdas e nem disparatadas. Vamos lá, o versículo 9 de Judas, que diz? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Pelo teor do texto, podemos deduzir
conjecturar que ali estavam se falando de igual para igual. Alô, alguém me acompanha? O arcanjo Miguel com o arcanjo Lúcifer. Ainda que a Bíblia dá claro, Miguel era o quê? Arcanjo. É arcanjo. Está vivo, né? Não era, é. Lúcifer, por outro lado, a Bíblia não faz nenhuma declaração, nem direta ou indireta. Mas tem uma frase aqui, ó, se alguém percebeu, está no finalzinho do versículo 9. Bem no versículo 9. Não se atreveu a proferir juízo infamatório. Se você analisar essa frase, juízo infamatório vem de infame, e juízo quer dizer condenação. E o texto grego traz a palavra juízo ou condenação no sentido de igual para igual. Vamos deixar melhor, mais claro, é como um sargento procurasse repreender a outro sargento, um general procurasse a insultar ou a confrontar-se cara a cara com outro general e assim por diante. Lembre-se que no mundo espiritual há uma linha muito rígida de reconhecimento de autoridade, não é como no mundo nosso físico. Digamos, o irmão Wellington pode ser general de 4 estrelas, está ali, está lá no ombro dele. 1, 2, 3, 4, as 4 estrelas. Mas aí vem o irmão José de Souza, não quer nem saber. ele é sargento de 2 estrelas, aí, bum, em cima do irmão Wellington. E, entende? Mas, claro, como ele é, o irmão Wellington me acompanha, tem 4 estrelas. E só o irmão José tem 2, e quem vai entrar pelo cano, literalmente, irmão José, porque ele tem 4 estrelas. Então, você está preso. Você desacata a autoridade. Não ocorreu nesse texto. Alô, estão me percebendo aqui? Aqui não houve desacato à autoridade. Havendo desacato à autoridade, o texto bíblico não teria nenhuma dificuldade de deixar claro que um desacata o outro. Para um desacatar o outro, alguém está acompanhando a linha de pensamento? Teria Aqui que está estar uma demonstrando a autoridade maior. igualdade de hierarquia. Isto. Para haver desacato de autoridade, teria que haver diferenças de hierarquia. Perfeito, irmão, isso. Excelente. Teria que haver um desnível, mas a expressão juízo infamatório, pode anotar isso aí, que é interessante. Fala de igual para igual. Oh! Isso é uma teoria? Claro que é uma teoria, porque a gente não tem o texto claro e aberto. Mas por essas características do texto, podemos fazer essa dedução, essa especulação que não é exagerada, alô? Não é desequilibrada, não é disparatada e não é absurda. Faz sentido. Agora, a verdade só vamos saber lá na eternidade, se definitivamente Lúcifer era um arcanjo ou não. Pelo texto grego, juízo infamatório, acredito pelo texto e pelo comportamento que Miguel teve com o diabo, sim, a grande possibilidade, então, que estavam se falando de igual para igual, de um arcanjo para outro, só que um arcanjo, um na posição ao lado de Deus e outro caído, um arcanjo caído, que no caso seria, e é, né, Lúcifer ou o diabo. Todos estão me entendendo, gente? Entendi. Eu achei interessante aqui que ele usou uma autoridade do nome do Senhor. Isso. Muitas das vezes a gente vê que o anjo veio com a missão e fez aquilo que foi enviado a fazer e pronto. Ele foi Aqui, obediente, claro. Ele foi lá, ó, aqui, Miguel, vai lá em meu nome. Em meu nome. Miguel poderia ser bobo, né? Dizer, peraí, eu sou arcanjo. Ele também é arcanjo. Vamos dizer que a Bíblia dissesse rasgada e abertamente, né? Se Lúcifer é arcanjo, eu sou arcanjo, vou lá e vou peitar ele. Então, corrobora mais essa teoria, porque ele tinha, então, todo o direito de usar sua própria autoridade de arcanjo. Estão me acompanhando, gente? sim. Se era de arcanjo para arcanjo, um estava na luz e outro estava nas trevas, então quem estava na luz poderia lançar mão dos seus direitos. Não, eu estou na luz, então eu vou lá e vou peitar o camarada. Mas o Senhor é superior a qualquer um deles. Miguel foi inteligente. Pensa num camarada inteligente. Se fosse um bobo, um anjo bobo da vida aí, poderia dizer,
Sou eu, Miguel. Eu sou o cara. Mas ele foi inteligente. Oh, não, o Senhor te repreenda. Olha um princípio de autoridade que é pouco usado aqui na Terra. É triste eu dizer isso. Pouquíssimo usado aqui na Terra, né? Camarada, quando chega, diácono, presbítero, evangelista, pastor, sobe na cabeça. Pum! E ele usa o título em vez de usar a autoridade divina. Tá difícil hoje nós encontrarmos nas nossas igrejas, não estou dizendo que não tenha, tem. Mas parece que você tem que contar nos dedos. Quem nas nossas igrejas está sabendo usar a autoridade divina em detrimento da autoridade do título? Infelizmente, vemos muitos usando a autoridade do título, que não vale nada. Eu usar aqui a minha autoridade de pastor para repreender a Satanás? Estou brincando com fogo. Vou usar minha autoridade de pastor, meu nome de pastor, para repreender alguns de vocês? Estou fora. Questão de humildade também, né, pastor? Temos que reconhecer que título é título, autoridade é autoridade. A autoridade não está ligada a título, a autoridade está Ela ligada. pode ter um título, mas ela tem que conservar a humildade no coração, né? Esse é um grande problema, foi o grande problema de Lúcifer, e é o grande problema hoje de muitos obreiros, né? Que não estão reconhecendo de onde vem o poder. Uma coisa a autoridade está ligada ao título e outra autoridade ligada ao poder. Nós não temos e não podemos imaginar que a nossa autoridade está ligada ao título. Simplesmente está ligada a uma fonte natural de poder. Essa fonte natural de poder, já sabemos, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Miguel, como diz a garotada, aplaudo Miguel de pé. Não foi nada bobo, né? Repreendeu no nome certo, no nome que é poder, o nome do Senhor. Perfeito. Pastor, eu tenho uma Sim. pergunta rapidinha. Desculpe Vamos lá, interromper, vamos mas lá, solta. tem aulas que eu quero perguntar. Uma vez eu estava vendo uma pessoa falando, uma pregação falando que a empresa da música secular pertence a Satanás, no caso. Que ele era ministro de louvor no céu e tal, e que ele, 100%. quando foi cair, quer dizer, o anjo caído, né? Ele tem essa igreja, ele tem essa indústria da música secular, que no caso Sim. é tudo que a gente conhece hoje em dia. E igual muitos cantores gospel entram no mercado gospel, igual a gente está vendo muitos agora que passam um tempo, se revelam homossexuais, saem, essas coisas assim. É certo afirmar isso, que realmente ele é o dono da empresa da música secular, e por que muitos ainda falam assim, esses sertanejos que são bem-sucedidos, é Deus que dá, é Deus que abençoa com dinheiro e tudo mais. Eu não concordo com isso, mas Não, assim, eu não sei justificar. Aí eu queria que mas o senhor esclarecesse biblicamente isso. não existe base para você afirmar isso. Primeiro, vamos rapidamente abrir aqui um rápido parêntese, se me permitem. Eu não quero passar de 10 minutos com esse parêntese aberto. Número 1. Se nós estudarmos e lermos atentamente o livro dos Salmos, preste atenção, aí vai de lançarmos mão de um estudo, de uma leitura e de um estudo atento do livro dos Salmos. Não é muito difícil, mas toda a teologia da música e toda a teologia do louvor e adoração estão contidos neste livro. Eu vou repetir. Toda a teologia da música sacra, do louvor e adoração, estão dentro das fronteiras dos 150 salmos. Nada fora desses 150 salmos. É um livro muito rico, embora é pura poesia hebraica. E a poesia hebraica tem que ser entendida. Porque se nós formos entender a poesia hebraica no formato da nossa poesia latina, vamos estar em graves problemas. Alguém está me entendendo? Então, primeira coisa para nós interpretarmos corretamente o livro dos Salmos. Desculpe. Entendermos como funciona os códigos de interpretação da poesia hebraica, que não é fácil. Se você começa a tentar interpretar literalmente alguns trechos do livro dos Salmos, dá zebra. O mesmo problema,
O mesmo problema bate certinho nos 5 livros poéticos. Anote aí comigo. Os 5 livros poéticos não podem, não devem, sob hipótese nenhuma, serem interpretados na visão da nossa poesia latina e ocidental. Não podem. Se você tentar fazer isso, vai dar problema. Não é à toa que a gente está cansado, estamos por aqui, ó, de ouvir pregações carregadíssimas de heresias e desvios bíblicos, por falta de um conhecimento e de um estudo básico dos 5 livros poéticos. Quais são eles? Alguém tem em mente? Quais são os 5 livros poéticos? Vamos lá. Salmos, Eclesiastes, Provérbios, Cantares de Salomão. Aí tem mais um. Tem mais um. Como é que vocês conseguiram esquecer desse livro? Ai, ai, ai. I do not believe. Ai, Really? so sorry. I can't believe. Really? Ruth, é Ruth, não é? O Esther? Não, pastora, não me faça isso, que eu lhe tiro 25 pontos agora. Como é que a senhora me diz que Ruth esse é livro histórico, pastora? Por favor, volta lá para trás de bibliologia. Meu Deus. Gente, qual é o quinto livro histórico? Você falou Salmos, Provérbios, Cantares de Eclesiastes, Salomão. Cantares e Isaías? Vou começar a tirar 25 pontos. Pastor, Salmo, Esse, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Isaías. Isaías não. Não. Lamentações, quer ver? Não, vou tirar Não. 25 pontos. Tô falando Não, sério. eu falei 4. Então não se arrisca a falar mais Jó, nada. Provérbios, Jó, Salmos, Provérbios, Cânticos, Eclesiastes, Cantares. Oi, irmã Eliadna, salvou a pátria, ganhou 50, pronto. Jó, gente. Como é que vocês conseguem, no médio em teologia, fazerem isso? Esse assassinato teológico? Gente! Mas acende e falou, Jó. Salmos. Nossa. Mas tem que falar claro e alto, porque eu não consigo ouvir tudo ao mesmo tempo. Acende e falou. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Por favor, não Eu excluam esqueci Jó. de Jó. Me desculpe. Não esqueci de Jó. deve, sob hipótese nenhuma. Muita gente morre na praia por esquecer Jó. E aqui alguém ia morrer com menos 25 pontos. Tá vendo aqui? Estão insistindo demais. Vou começar a tirar Não, mas eu ponto. não falei errado, não. Só Não. me deixei de falar. Então Esqueceu, Jó. guardem. Irmã Eliadna, parabéns, levou 50 para casa, aliás, não 25. 50 para Tá valendo casa. chutar, mas não pode chutar, senão é melhor ficar aqui. Não, sem chute, sem chutar só no vestiário da seleção brasileira. E é isso, irmã Eliadna, parabéns. Eu já estava entrando em crise de ansiedade aqui, gente. Já estou ansioso. Vocês vão e me jogam essa para piorar a minha ansiedade. Faz isso comigo, não. Me ajudem. É importante termos esses 5 livros em mente como poéticos, porque a mesma linha de codificação que você vai usar para interpretar o livro dos Salmos, vai ser igualzinho de Jó. Vai ser igualzinho para Provérbios, vai ser igualzinho para Eclesiastes e vai ser igualzinho para Cantares. No momento que eu interpreto corretamente os livros poéticos, então eu vou interpretar corretamente a questão da posição dos anjos, seu ministério e até mesmo dos demônios. Queiramos ou não, os livros poéticos estão recheados, né, de informações sobre anjos e demônios. Não sei se alguém já observou isso ao ler os livros poéticos. Ali tem muita informação, tanto relativa aos anjos como relativa aos demônios. E com respeito ao louvor, a música, toda música sacra, toda música santa está concentrado dentro do livro dos Salmos. Ô, pastor, Tá? quando eu fui visitar o templo aqui, né, dos meus meios irmãos judeus, se tem uma coisa que eu fiquei mais encantada, foi com a adoração toda no Salmo.
Eles Toda, cantam toda. horas todo no salmo. Toda música secular, então, consequentemente, não está nas mãos de Deus, está nas mãos de Satanás, porque ele era o chefe dos louvores. Está lá em Ezequiel, capítulo de número 28. Ele tinha o poder dos louvores, então, no que ele caiu dos céus, ele roubou para si a música. Só que ele trabalha hoje com a música profana, e essa música profana, que não tem nenhuma base no livro dos Salmos, ela está dentro da música gospel. O que, sim, senhor, é uma pena que o tempo não me permite, mas existem 18 características da música gospel que estão dentro da música profana. Por isso que alguns artistas gospel enriquecem do dia para a noite. Deixam as massas no delírio. É Deus que está na causa? Não é, não. Porque uma massa de gente para entrar no delírio, alô, sobre o cantor ou sobre a banda, não faz sentido. Para quem é o culto? Para quem é o louvor? Para quem é a glória? Para o cantor gospel? Para a cantora gospel? Para a banda gospel? Isso é um culto antropocêntrico. O centro é o cantor, a cantora, a banda. Não é nem Jesus Cristo e muito menos a palavra de Deus. Dê uma olhadinha. Presta atenção nos cantos gospels, nas letras dos cânticos gospel. Não tem muita exaltação ao nome de Jesus. A síndrome de Pouca Lúcifer, pastor. exaltação à palavra. Se Jesus e a palavra não é o centro do louvor e da adoração, esquece. É antropocêntrico. É roubar a glória que não pertence a A Jesus. síndrome de Lúcifer, trazendo para si a glória. Exato, isso é síndrome de Lúcifer. Caio Fábio de Araújo, filho, que talvez já ouviram falar, hoje ele está numa situação espiritual bem complicada, e poderíamos ser qualquer um, né? Não está no lugar dele, não podemos criticá-lo. Eu o conheço pessoalmente, conhecia ele quando ele estava no auge, né, do ministério dele com a Fábrica da Esperança ali no Rio de Janeiro. Então foi nessa época que ele publicou um livro que está aí, ainda vendendo. Você não encontra com muita frequência, mas é um livro bomba chamado A Síndrome de Lúcifer. E ele numera ali as 18 características da música profana dentro da música gospel ou do cântico gospel. É impressionante, né? E os cantores gospel, 50% deles têm noção do que estão fazendo. 50%, anote isso aí, isso é sério. 50% eles têm livre consciência que estão negociando com as O trevas. negócio é trabalhar com o emocional do povo, né, pastor? Isso. É emocional. Porque eles sabem que, gera isso aqui, eles estão atrás disso. Deus vai te Servem dar a dois vitória, senhores. a sua vitória virá, os que não te ajudou vai se arrepender, e assim vai. Isto. São hinos que invocam muito para si. Não quero dizer que Deus não vai dar a vitória. Claro que ele dá, mas a vitória que ele dá para o seu povo é isso aqui, Os ritmos também, pastor. Os ritmos, as baladas. Nossa. Existem ritmos que... Eu vi uma cantora falando, existem ritmos que são feitos em ocasiões malignas que atraem demônio. Exato. E que está usando isso dentro da igreja. E por falta de estudo bíblico básico e de discernimento espiritual, as massas abraçam isso como fossem de Deus. Hoje, os palcos, na verdade, deveriam ser altares, mas os altares se converteram em palcos iluminados, né? Os pregadores que deveriam ser canais, hoje são o centro das atrações, ao invés de ser a palavra e o próprio Jesus Cristo. Tem igrejas que é um verdadeiro circo, não sei se alguém já observou isso, um verdadeiro circo. Chega a um nível de palhaçada, um nível de insulto, de ultraje, de profanação extrema. Você não vê nem Deus, nem Jesus Cristo, você não vê nada da palavra, você vê um culto
puramente Aquele jogo de antropocêntrico. luz, meu Deus. A última Isso, pastor agora é assim, é uma igreja que quando tá rolando o culto lá, tá pregando a palavra, tem um tatuador lá dentro. Aí as sim, tô pessoas fazem a sabendo. tatuagem para confirmar, tipo assim, que eles, né, sentiram a presença de Deus, e daí lá vai batatinha quantas, porque isso pra mim não tem fundamento, mas Tô agora essa é a última. sabendo. É as tatuagens. Sábado eu vi um vídeo de 14 minutos no YouTube falando exatamente disso que você está me dizendo. Meu filho encontrou, mas pai, olha que loucura, olha a profanação. 14, não vou passar para vocês o vídeo, porque dá dor de barriga e dá nojo. Sério, irmãos. Se você já viu um vídeo que dá dor de barriga e nojo, esse é um vídeo que eu não vou repassar. Não vale a pena, irmãos. Se você descobrir, descobriu, amém. Aguente a sua dor de barriga e o seu nojo. E é uma igreja conhecidíssima, conhecidíssima. E ó, ó, e está crescendo brutalissimamente no Brasil e aqui. Não vou dizer mais nada. Não estou aqui para levantar acusações ou palavras difamatórias, né? Porque não me cabe a mim é alertar. Mas nós estamos vivendo exatamente os tempos que o apóstolo Paulo falou. Estamos vivendo tempos aonde estão dando ouvidos a doutrinas de demônios. That's it. Falei. Hoje os demônios estão ganhando mais território do que a palavra de Deus. Porque é fácil, gente. Os demônios não vão exigir muito. Não vai exigir separação, santidade, seriedade, compromisso. Os demônios querem pessoas de vida fácil, que não precisa ter compromisso como a palavra de Deus nos exige. Então, irmã Tatiane, 100%, 100%, Satanás hoje controla a música secular e, tristemente, a música gospel, porque muitos que estão lá, 50% pelo menos, se não mais, estão com plena consciência do que estão fazendo Pastor, por causa disso aqui, ó. Querem isso aqui e fama, crescimento do nome. Sim. é uma grande verdade. Uma vez eu estava vendo uma música secular, eu estava ouvindo, o ritmo era muito bom, mas depois eu comecei a ver a letra. Falei, gente, como que uma pessoa vai cantar? O ritmo era muito bom, dançante, mas a letra era horrível. Yeah. Incentivava o homem falando que uma mulher casada, quando ele tocar no seu cabelo, você vai estar pensando em mim. E uma pessoa cantando tais coisas. E isso acontece também no meio evangélico. O cara não analisa, ele não analisa o que ele está cantando, ele está simplesmente indo na onda do ritmo. Tem um grupo gospel, eu vou deixar para vocês fazerem essa pesquisa, eu não vou dar dica para ninguém. Tem um grupo gospel que está literalmente bombando nas igrejas. E as letras dos hinos deles é exatamente isso que o irmão José está falando. Insinua a traição, insinua o lesbianismo, insinua gay, insinua swinger. Peraí, pastor, peraí. Gospel? Letra de hino? Eu estou falando sério. Não estou aqui tomando o tempo de vocês para brincar com deduções disparatadas. Fica ligado. Tem um grupo gospel, pelo menos 2, estão aí bombando. E dê uma olhadinha, preste atenção na letra dos hinos. O ritmo, como o irmão José falou, é atraente, é bonito, mexe. Você sem querer já está com o pezinho dando volta para lá. Daqui a pouco é Não, mãozinha. mas me desculpa, eu gosto de dançar, batendo meu pandeiro, eu amo, sabe? Eu sou livre para louvar e adorar a Deus. Porém, Jesus é o meu centro da minha adoração. Eu gosto de louvar, eu tenho meu pandeirinho. Mas a maioria das pessoas, vamos ser sinceros, as pessoas desavisadas, descomprometidas, com todo respeito eu falo, com o evangelho e com a palavra, elas se importam mais pelo ritmo, do que a letra. Elas não param. Sim. 65% dos evangélicos que são amantes da música gospel não dão atenção à letra. Analisa isso comigo. Não dão atenção. Até mesmo para louvar, né? Eu falo porque o senhor sabe que eu louvo, eu gosto de cantar. Eu acho que quando eu canto, eu prego a palavra. Então, até mesmo na hora de você louvar numa igreja ou num grupo, ou que seja, você tem que sempre pedir a direção a Deus.
Uhum. Quando eu louvei na nossa formatura, antes de louvar, eu fiz oração, eu pedi a Deus que me desse a luz, qual louvor que seria melhor para aquela situação, porque a intenção do louvor é sempre atingir corações, Exato, né? Então, exato, quando a gente louva, seja em qualquer situação ou numa cerimônia, a intenção é sempre levar a palavra de Deus e com essa palavra tocar corações, às vezes, de pessoas que foram ali pela primeira vez, exato, né? exato, exato. Esse é o Então, eu objetivo. acho que é isso, tudo na vida, seja música, seja pregação, seja uma conversa com um amigo, seja no seu trabalho, tudo na vida a gente deve pedir a direção de Deus primeiro, que é para a gente não cometer erros, não cantar, às vezes, uma música que tem uma mensagem, como é que fala? Eu esqueci o nome, sublimal, não sei. Subliminar. Subliminar ou profana? Subliminar ou Exatamente, profana? naquilo ali, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Yeah, Que yeah. eu penso assim, eu sou de família de músicos. Minha família é de compositores, não gospel, compositores, mas na minha família nós somos criados dentro da igreja, né? Nós somos todos criados católicos, mas católico sério, pessoas de oração, fazíamos orações todas as tardes, às 6 horas da tarde, né? Claro, eu mudei, eu me converti para outra igreja porque achei que o meu caminho poderia se abrir mais e eu poderia estar mais perto de Deus se eu seguisse um outro caminho, né? Mas tudo que a gente faz na vida, até mesmo cantar uma música do rádio, você pode cantar uma música, uma poesia, que tem muita música que não é gospel, mas é poesia. É uma Yeah. poesia que às vezes fala de amor, às vezes fala. Eu não sei se vocês entendem inglês, mas tem uma música muito bonita da Whitney Houston que fala sobre a criança que cresce, né, num lar menos favorecido, ensinando aquela criança a ter amor próprio, se amar, se colocar, né, como uma pessoa importante na presença de Deus. Então, quer dizer, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, prestar Com atenção respeito na a Whitney mensagem. Houston, a senhora tocou, desculpa interromper, ela foi evangélica, creio que é do seu conhecimento, né? Exatamente. Ela foi Então, quer dizer, evangélica, ela ela já teve uma tinha, criação com corais ela tinha um da Igreja Batista, conhecimento. então ela teve uma influência cristã Exatamente. muito forte. Ela se desviou depois, né, com o sucesso no É, mundo como cantora e tal, mas a semente cristã, os princípios é. cristãos, ela Elvis teve muito Presley, pastor? forte. Então, acho que a Igualzinho gente Elvis como Presley, a cristão, mesma a coisa, gente teve tem que ter, a princípios gente tem que ter esse cristãos discernimento, né? e, Nós as como músicas de Elvis cristãos, Presley também tinham um fundo cristão, se vocês já observaram, né? A exatamente. letra, não as músicas das baladas dele, mas algumas letras tinham um princípio cristão muito forte. Amazing Observe que Grace, a ele irmã cantava. também, também. Olha o que nossa irmã Sandra está falando, né? Tudo que tem que for feito tem que ser feito para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, temos que, claro, tomar com muita seriedade, pedir uma direção, fazer uma oração, pedir, Senhor, Porque eu, é da, eu creio que tudo vem de Deus. A claro, música, como a poesia, sem música. Poesia está ligada à música, a música ligada à poesia. Isso é uma arte. Toda arte vem de Deus. É como se fosse uma pintura também. A pessoa pode exato. fazer uma pintura maravilhosa de flores, outros podem fazer uma pintura ligada para o sexualismo, uma pintura pornográfica. Aí vem a Então, quer dizer, distorção, né? tudo, Toda exatamente, arte tudo na definitivamente vida, vem de Deus. Agora, Satanás é o exato, especialista em tudo na vida distorcer. tem dois caminhos. Mas, A Ex- gente é que escolhe esse caminho, mas, né? Na pastor, minha exato. casa, por exemplo, eu não escuto funk, eu não escuto música, a maioria das músicas que eu Deixa escuto eu é pegar esse gospel. gancho da irmã Sandra para a gente fazer um funk fechamento para evangélico, prosseguir. Isso. Irmã Sandra, me permite, eu quero pegar o seu gancho está bom Pois demais. não, Se eu perder o seu gancho, eu me espeto. Isso aqui é importante, porque tem uma influência forte dos demônios.
Uma coisa que me adoece, não sei se é você, mas a mim, e eu não falo como religioso, tá? Eu falo como educador cristão, como investigador bíblico, me adoece. Funk gospel, samba evangélico, Eu saio, pode estar cantando quem for. reggae cristão. Gente, vamos parar para pensar. O que é o funk? O que é o reggaeton? O que é o samba? Que o sertanejo cristão? Gente, vamos parar um pouquinho, vamos parar um pouquinho. Vamos fazer uma investigação básica nesses gêneros musicais: sertanejo, reggaeton, reggae, samba, rock. Esses ritmos vêm para glorificar o nome de Deus, glorificar o homem, glorificar aos demônios. Faça essa pergunta. E faça essa pergunta fazendo uma investigação séria. Vocês vão ficar boca aberta. Da onde veio o sertanejo? A origem do sertanejo, da música sertaneja. Que ela é muito aplaudida aí fora, sertanejo cristão. Como é que é? Como é que conseguiram fazer isso? Rock cristão. Universitário. Reggae cristão. Como é que é? Peraí. Estão Pastor, colocando vestimenta de ovelha nos demônios agora? Irmãos, essa isso é sério. roupagem, se Satanás é aquele que estava lá, é o que trabalhava com louvores e música, ele aproveitou e pôs essa roupagem. Eu acho assim. Exatamente. E esse é o A pior coisa que eu acho, eu já vi gente pegar músicas de sucesso lá fora e meter a música evangélica em na cima. igreja. Não. Entendeu? Eu acho que não, é inspiração divina. E quando a gente Mas fala existe música demais, sacra... hoje é demais. Hoje está demais. Hoje está pastor, uma contaminação. Mas isso é tudo, resumindo, isso é doutrina de demônios. Os demônios estão ganhando um território dentro das igrejas de uma forma assombrosa. Deixa eu Mas, avançar. pastor, culpa do homem também. Culpa do homem. Porque Que o não homem ensina, é que que não aceita. orienta, que não ensina, que não O orienta, que homem não é que aceita. desperta a igreja a abrir os olhos para a escritura. Meu povo perece por causa de quê? Falta de conhecimento. A falta de conhecimento está ligada também à falta de discernimento. Deixa eu avançar, gente, porque senão a gente vai ficar bum, bum, bum nesse mesmo ponto e não avançamos. Comparando isso aí que a gente está falando sobre Satanás ser né, o chefe dos louvores, eu não entendi, então, isso que está escrito na página 15, aqui em cima, olha. Satanás era regente do coro celestial? Não. Sim, senhora. Sim, senhora. Vamos chegar lá. Deixa eu avançar para a gente entrar dentro desse isso aqui encaixe, não contradiz, então, o que a gente está conversando? Não, em nada. A gente só está recheando um conteúdo que a gente não vai ter muitas condições de avançar lá na frente. Vamos lá. Mas há uma dimensão que envolve os eternos propósitos de Deus que só pode ser acenado através da referência, fé e confiança. Estamos na apostila. Ele, como Criador, é o juiz que discerne o que é sábio e justo. Gênesis 18, 25. Lúcifer, cego por sua ambição, escolheu questionar os desígnios divinos e, assim fazendo, cometeu o seu trágico e fatal erro. O que havia nos planos de Deus que desagradou Lúcifer? É a pergunta. Isso é óbvio. Vemos claramente nas Escrituras que Satanás queria exaltar seu trono acima das estrelas de Deus para ser como o Altíssimo. Isaías 14, 13, 14. Mas em seus planos, Deus reservar essa exaltação não para Lúcifer, mas para Cristo. O direito de se sentar com seu Pai no trono foi dado apenas a Cristo. Apocalipse 3, 21. Lúcifer, mesmo sendo vice-regente, o arcanjo-chefe querubim ungido, deveria ter uma posição abaixo de Cristo. Quando ficou evidente para Lúcifer que ele não teria posição máxima, suas ambições foram frustradas, o que resultou em sua rebelião. Os anjos têm livre arbítrio, bem como os demônios. E o livre-arbítrio deles é melhor que o nosso. Pode acreditar. Melhor, ele é perfeito. O nosso é corrompido pelo pecado. Claro, agora dos demônios também ficou corrompido. Mas anteriormente, 100% perfeito, 100% puro. Então, as possibilidades de erro foram feitas de forma
ciente. Esta paixão pela alta exaltação e ambição desvairadas tem levado a muitos homens e mulheres a andarem segundo seus próprios desejos e os levou a ter um fim semelhante ao de Lúcifer. Então, a velha história se repete, sobretudo no meio evangélico. Virando a página, a rebelião de Lúcifer. Até então, Lúcifer havia cumprido suas obrigações de forma impecável e obediente. Não havia razão para que ele agisse de modo diferente, mas agora um espírito de rebelião nascer em seu coração, apesar de Deus ter lhe entregado tudo, menos o trono, Lúcifer não estava satisfeito. O sonho de um reino universal no qual ele teria o poder supremo causou-lhe uma urna insaciável de ambição. Aparentemente, Lúcifer nada fez para reprimir este espírito corrompido de autoexaltação. Ele permitiu que a semente do orgulho brotasse e crescesse em seu coração. No final, ela produziu uma colheita de miséria para condenação para ele e para os seus seguidores. Só o infinito Deus pode julgar suas proporções. Primeira carta de Timóteo 3,6. A autoexaltação, a rebelião e a consequente queda de Lúcifer são relatadas rápida, porém claramente em Isaías 14, 12 a 14. As bases de Lúcifer para sucesso de sua rebelião. Muita atenção aqui, gente, muita atenção. Isso aqui é um princípio universal que funciona para os seres humanos também. Alguém tão perverso e principalmente tão calculista como Lúcifer não comete um crime a não ser que tenha alguma esperança de sucesso. Como pôde esse arcanjo esperar obter sucesso ao desafiar o Criador? Preste atenção. Isso aqui é coisa para Sherlock Holmes. Com o conhecimento que tinha da onipotência de Deus, como pôde ele ter alguma esperança de ter sucesso nesse desafio aos desígnios eternos de Jeová? Os ímpios deste mundo podem até desafiar Deus em sua tola ignorância, mas as circunstâncias não são as mesmas no caso de Lúcifer. Infiéis e ateus nada sabem sobre Deus. Ao contrário, Lúcifer compartilhava dos conhecimentos divinos e tinha conhecimento de muitos dos segredos do Criador. Ele sabia o que estava fazendo. Em outras palavras, Lúcifer se cercou de possibilidades práticas que ele tinha nas mãos. Quais eram essas possibilidades práticas? Ele era detentor de grande parte dos segredos que o Criador havia compartilhado com ele. Alguém está me acompanhando, gente? Alguém está me acompanhando? Ele era o único anjo em todo o universo, em toda a miríade celestial, que tinha sido privilegiado pelo Criador. Opa, o Criador compartilhou comigo coisas que não compartilhou com Miguel, que compartilhou com Gabriel, que compartilhou com nenhum anjo, compartilhou comigo. Então, temos o primeiro ponto negativo contra a razão de Lúcifer. Ele pensava que, sendo detentor de tais níveis de conhecimento, ele poderia ser bem-sucedido na sua empreitada de derrubar o Criador. Mas, pobrezinho, né? Se iludiu. Pesado. Certamente a rebelião do diabo não nasceu num momento de impulso. Ele não era o Pedrão da vida que deu na cabeça, fez. Não. Lúcifer trabalhou com muita sistematização. Mas foi resultado de um plano friamente calculado e cuidadosamente pensado. Embora diabólico na essência, seu plano demonstrou ser em muitos aspectos estrategicamente perfeito. Vai lendo para você entender. Devemos levar em consideração que ele tinha razões substanciais para contar com sucesso. É evidente que os planos de Satanás foram astuciosamente articulados pelo fato de sua conspiração maligna ter sido bem sucedida num grau surpreendente. Longe de ser rapidamente aniquilada, essa terrível rebelião continua até os dias de hoje, muito embora certamente seus dias estejam contados. Preste atenção, gente. A mesma tática que Lúcifer usou lá na eternidade para derrubar 1/3 dos anjos, exatamente ele usa hoje, igualzinho, para dividir as igrejas, para dividir os governos, para dividir a unidade aonde quer que esteja. E o problema é que nós não prestamos atenção.
nas táticas que ele usa. São exatamente as mesmas. Usou com Jesus, né? Exato, aí, usou. Gente, presta atenção. Se ele foi atrevido ao máximo de ter chegado para Jesus, para tentar derrubar Jesus, o que sobra para mim? O que sobra Pastor, para cada um ele de tinha nós? consciência de quem era Jesus? Exatamente. Meu Deus. Irmão José, isso agora me deixou arrepiado. Satanás tinha consciência de quem era Jesus. Alô? Eu e você temos consciência de quem é Jesus de Nazaré? Alô? Quem é Jesus de Nazaré? Vamos lá. Qualquer um pode abrir o áudio e me responder essa pergunta. Quem era ou quem é Jesus de Nazaré? Vamos lá. O nosso Redentor. de Deus. Nosso Redentor. Só isso. Para por aí. Redentor, remidor, você vai. Só isso. Deus Pai, Alô? Como é que é? Como é que é, irmã Sandra? Filho unigênito de Deus Pai. Ok, irmã Sandra já falou algo importante. Se ele era filho unigênito de Deus Pai, o que era Jesus? O que ele que é e será sempre? Deus. Algo que nunca vamos ser. Deus. O próprio Deus. Deus. Anote Deus. Alô? Quem é Deus? O onipotente, onipresente, o todo-poderoso, o Criador. Os títulos são enormes. Satanás, Lúcifer, tinha consciência. É Deus. Eu vou atentar Deus. Eu vou derrubar Deus. Eu vou engabelar Deus. Eu vou enrolar Deus. Eu vou passar a perna em Deus. Gente, para pensar. Uau. Meu Deus. Deus. O camarada estava louco, hein? Doido, louco, insane. Seria eu chegar para Deus, vem cá, vamos conversar. Seria eu chegar para vocês, alunos, a partir de amanhã eu vou entrar com uma estratégia que eu vou tirar Deus do trono. Todos vocês dizem, pastor Prestes, só está faltando 4 parafusos. Perdeu o juízo. Exatamente o que Lúcifer fez. Estava completamente sem uma gota de juízo ali, quando ele tentou Jesus. Pensando, olha só que coisa louca, gente. Vamos parar para pensar. Pensando que ali no deserto ele faria o que não conseguiu lá na eternidade. Ele não apostou na humanidade de Cristo? Ele subestimou a Cristo. Exatamente, irmão José. Ele apostando na humanidade de Cristo, ele subestimou o poder da divindade sobre a humanidade. Meu Deus! E isso não se pode, irmãos. Por isso que Jesus vai conserva até hoje um corpo humano. Para deixar bem claro, olha, eu estive nesse corpo, agora está glorificado. Agora está cheio da minha glória. E vocês vão ter um corpo parecido. Assim que vale a pena. Gente, chorem, sofrem, sangrem, façam o sofrimento que for, mas a minha graça, vai estar sobre vocês e vocês, como recompensa final, aleluia, vão receber um corpo parecido com o meu. Irmãos, isso me conforta tanto. No meio de lutas, tribulações, né? Eu posso chorar, espernear, sangrar, mas eu olho para a Bíblia e digo, ai, tudo isso é passageiro. Vou ganhar um corpinho que nunca vou ter nessa terra. É tudo passageiro, pastor, mas a viagem é dura, hein? A viagem é dura, concordo com o irmão. A viagem, irmão José, a viagem é dura. É terreno sem asfalto e o banco do ônibus é tudo de ferro. Tudo de ferro. Mas o caminho de Jesus não foi assim, até um pouco pior? A Via Dolorosa, aqueles 9 quilômetros, vocês sabiam disso? Foi um percurso de 9 quilômetros desde que Jesus foi flagelado até chegar no Monte Calvário. Foram os 9 quilômetros mais longos da vida do nosso amado Salvador. Foi uma eternidade, sangrando, fraco, esborraçado. Meu Deus! Olha, aqueles 9 quilômetros simbolizam a trajetória. Estou falando de uma forma muito maior da nossa vida. Nossa vida não se compara em nada ao que Jesus passou naqueles... Se eu pudesse falar Pastor, em 10 minutos... Sim. Uma puxada de azorrague já entregava tudo. Falou, não quero mais não. 9 buracos de uma vez, foi dilacerado. Qual homem que aguentar isso?
Não, foram 39 mesmo, foram 39. Diz os historiadores que só um azorrague, só um, não sei se vocês já pesquisaram isso, eram tiras de couro, mais ou menos desse tamanho, em torno de 10 a 15 centímetros. Na ponta delas estavam atreladas pedaços de chumbo, ferro e ossos. Eram quantas pontas? 9? 9, exatamente. Quando o flagelador romano vinha, ó, lançava e no que batia, não batia só apenas nas costas, enterrava, pum, assim, cravava. E aí ele puxava, no que puxava, rasgava, como fosse uma casca de banana, as costas do Senhor Jesus. E isso foi feito por 39 vezes. Consegue imaginar isso? Vamos parar para pensar. A Páscoa já passou, a Semana Santa já passou, mas consegue imaginar isso? 39 rasgaduras na pele do Senhor Jesus. Como é que ele estava sangrando? Jesus já tinha perdido pelo menos 60% do seu sangue quando ele chegou lá no Monte Calvário. Alô? Quase 400 buracos, pastor. Exatamente, quase 400 buracos. Mas para pensar comigo, quando ele chegou lá no Monte Calvário, o homem estava um bagaço, essa expressão, Jesus estava um bagaço, nós não aguentaríamos. Mas Jesus era um super-homem, não. Era a graça do Pai que está sobre ele. Nós não aguentaríamos. O que o irmão José falou é certo. Uma cepada, uma batida de um azorrague, eu garanto, nem eu nem vocês aguentaríamos. Cairíamos na primeira. Eu desmaiava já no dia da primeira. Rapidinho para a gente avançar, rapidinho, porque eu só tenho 20 minutos para fechar essa aula. Deixa eu ler só esse versículo. O senhor falou que quem era Jesus. Eu quero ler que em Mateus 1, 23 diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Consegue entender isso aqui? Jesus veio para conhecer a nossa fragilidade humana. Ele veio para sentir a nossa dor. Sem querer, estou pregando. Sentir a nossa solidão, sentir o nosso abandono, sentir a nossa rejeição, sentir o nosso distanciamento, todo o desprezo que normalmente cai em cima de você e de mim, bum, cai em Jesus. E veio viver isso, né? Exatamente. E hoje o cristão abre a boquinha. O que é isso? Estou sofrendo. Ei, alô, ps, que evangelho você está seguindo? O evangelho aveludado ou o evangelho do sangue? Eu o fui um de evangelho da coroa de vocês. espinhos? Quanto mais fiel, não quero pregar, mas sem querer eu estou pregando. Quanto mais fiel somos, mais vamos sofrer. Quanto mais queremos fazer a coisa certa, a gente vai ganhar na cabeça. Pastor, o que é isso? Isso é bíblico? Oh, então você esqueceu de ler o capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Leia lá a Carta aos Hebreus, capítulo 11. O que foi a vida dos heróis da fé? E vou te contar. Cada um daqueles heróis da fé tinha mais fé do que eu e você juntos. E veja o que eles viveram. Alguns cerrados ao meio, apedrejados, pisados, arrebentados. Deixaram de ter a alegria da comunhão com Deus? Não. Não. E não. Hoje veio esse maldito, desculpa a expressão, maldito evangelho da prosperidade que veio quebrar o evangelho da cruz. Ainda estamos agarrados com o evangelho da cruz. Ei, quem está agarradinho aqui com o evangelho da cruz ainda? Quem está agarrado? Glória a Deus. Glória a Jesus. Por isso, irmão Wellington, pastor, nós somos... Fala que eu quero na avançar. vida cristã, quando tudo está dando errado, quando tudo está difícil, o caminho é o certo. Claro. Porque desemboca, sabe aonde? Dependência. E os cristãos querem diferente. Dependência de Deus. E nunca diga que depender de Deus é algo fácil. É mentira do diabo. É a coisa mais difícil, é você depender 100%. Você pode depender 25%, você pode depender 40%, você pode depender 80%. Agora, a dependência a 100%, isso é uma grande mentira que o diabo inventou. Pastor, é porque só está na prova. Não. Independente de estar ou não na prova, ou você está na prova, temos consciência disso. Isso é bíblico. Dependência divina para nós, seres humanos, é uma tarefa dificílima. Só quando você passa pelo... Aqui aprendemos o que é dependência. Aí eu posso pregar e ensinar o que é dependência de Deus. Enquanto a gente não
Passar por isso aqui, ó, quietinho, caladinho. Não fácil, fale que não. você vai ensinar ou pregar sobre dependência, que é mentira, porque você ainda não viveu. Agora, quando viver, aí você vai sentir aquela experiência que Paulo viveu. Senhor, não estou aguentando mais, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí você vai estar preparado para ensinar e pregar a Joga. Não, outros. pastor, e aperfeiçoou de uma tal forma, igual o senhor falou, hoje eu não tinha condições de dar aula, olha aí a graça de Deus, como é que ela Aqui é a graça, aperfeiçoou. gente. Eu não estou representando, eu não sou teatrólogo, ou estou dando uma de bonzinho. Pastor, tá lá nas nuvens. Nuvens. Não tá sabendo de nada. Tu não tá entendendo nada, vaso de Jeová que tá do outro lado. O negócio tá feio pro meu lado, mas graças a Deus, a graça, gente, graça. Como às vezes é difícil se apropriar da graça. Mas eu falei com Deus, né? 25 minutos antes de começar essa aula. Senhor, se a tua graça não for comigo, eu sou muito homem, e homem de Deus, com o compromisso que eu tenho com a tua palavra, de mandar uma mensagem e dizer, hoje não tem aula. Pensem o que pensem de mim, mas se a tua graça for na minha frente, eu encaro. E 10 minutos antes, eu aqui sentadinho, comecei a chorar igual Se o senhor não criança. for, não me tire nem daqui, né? Eu comecei a chorar igual criança, começou a vir aquela presença. Falei, não, tá vindo a presença, então tem graça. Tá feio o negócio, mas tá aqui a presença. Mas se essa presença não viesse aqui na minha vida hoje, eu não seria louco de pegar este microfone, esse vídeo para estar ministrando a vocês. Porque como é que eu posso ministrar aquilo que eu não estou vivendo ou experimentando? Vamos lá, gente. Temos 15 minutos para terminar essa aula. Meu Deus, aleluia. Jesus é bom e o inimigo não vale nada. Que o Senhor o repreenda, né? E a nossa vitória pelo sangue e pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Como já falei, é evidente que os planos de Satanás, como já falei, né, foram astuciosamente articulados. A verdade é que Deus não tivesse previsto a entrada do mal no universo e preparado um plano de antemão para contra-atacá-lo. Um plano tão secreto que nenhum anjo, bom ou mal, pudesse prever. A rebelião de Satanás teria desencadeado tudo o que ele havia planejado. Mas Deus, que sabe de tudo, de antemão, já tinha tudo preparado para que isso não acontecesse. Deus já sabia de tudo. E alguém diz, ué, por que Deus não interferiu? O livre-arbítrio. Deus não interferiu, ele respeitou tanto o livre-arbítrio dos anjos como o livre-arbítrio do homem. Por enquanto, basta dizer que o seu plano era tão genial que pegou de surpresa até mesmo os anjos leais, porque os anjos não têm capacidade da onisciência, só Deus. Então, só Deus que sabia o desenrolar do plano. Os anjos leais, todo mundo ficou surpreso. Sedução dos anjos. Olha a perguntinha que eu acredito que você já fez várias vezes e nunca obteve resposta. Agora você vai ter, na Bíblia. Como Lúcifer conseguiu seduzir os anjos que o seguiram? Já fez essa pergunta uma vez? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Os anjos não teriam nada a perder, mesmo se a rebelião desse errado. Olha o engano aqui. Anjos são imortais. Olha o problema aqui. O pecado não os levaria à morte física ou ao fim da existência. Por isso, eles não temeram se rebelar. Ai. Tadinhos. Mas vamos ver os problemas aqui que eles enfrentariam depois. Muitas dúvidas pairam a seu respeito. Satanás era regente do coro celestial? É a pergunta. Não. Sim. Alguns respondem, mas vamos aqui avançar. Ele era um querubim da guarda ungido. Querubins não exercem função de adoração no céu. Essa tarefa é delegada aos serafins. Um querubim está ligado à guarda das coisas santas e do trono e majestade de Deus. A ideia de que Lúcifer era regente do coro celestial vem do versículo 13 de Ezequiel 28, onde se lê: em ti foram feitos os teus tambores e os teus pífaros. Tambores e pífaros, neste texto, estão ligados à realeza, e não à condição de regente de couro. A maioria dos reis da antiguidade contavam com instrumentistas, e o texto em questão
trata do rei de Tiro e faz um paralelo com Lúcifer, menor apenas do que o próprio Deus. Mas peraí. Então, a ideia que acabamos de ventilar, que Lúcifer seria o chefe dos louvores no céu, ela é errada? Não é de todo errada. Preste atenção. Lúcifer tem um poder de influência. O texto, quando interpretado corretamente, como agora estamos interpretando, deixa uma margem para entendermos duas coisas. Ele tinha, sim, influência nos louvores, mas não era definitivamente, de forma direta, o regente do coro celestial. É um problema de hermenêutica, de interpretação. Por isso que eu esperei chegar nessa parte, que é um questionamento legítimo que qualquer um poderia colocar, não é? A irmã Sandra puxou esse questionamento, o irmão agora José vai colocar a abordagem dele, mas nós temos que ter o máximo cuidado. Eu fui, inclusive, crucificado alguns anos atrás em ensinar ao contrário. Peraí, vamos lá. Eu peguei 5 traduções da Bíblia em português e 8 em inglês, e cheguei a ler os originais em hebraico, letra por letra, palavra por palavra, e nenhum desses textos provam que diretamente Lúcifer era o chefe deste coro, mas que ele exerceu influência na música, sim, a influência ele exerceu e exerce através dos demônios. Irmão José. Pastor, ouvi um tempo atrás um pregador falando, pastor Marco Feliciano, ele disse que Lúcifer era um ser musical. A música escava nele, era um ser musical. Mas qual texto que ele se baseia? Ele deve ter algum texto de forma direta, indireta, algum texto codificado no hebraico, no aramaico, no grego koiné, que ele deve ter isso em mãos para fazer esse tipo de alegação. Não pode ser na base do que eu acho, do que eu creio, do que eu penso. Eu quero acreditar que ele deve ter algum texto. Procure descobrir qual é o texto que ele usa. Pelo menos eu quero acreditar que ele tenha 2. Se ele tiver um, aí já fica mais complicado. Porque a gente não pode fazer nenhum tipo de afirmação desta natureza vinculados a um único texto. Se ele tiver 2, 3, melhor ainda. Melhor ainda. Se ele tiver 3 textos, aí eu tiro os meus 2 chapéus, né? O que eu tenho que ainda vou comprar, certo? Mas se ele não tem nenhum texto, aí tá muito complicado. Com todo respeito, irmão José, ele é um pouquinho polêmico em certas abordagens, né? Eu já estive com ele 2 vezes em Boston e uma vez em Newark, New Jersey, e eu, com respeito, claro, eu confrontei ele com algumas abordagens bem estranhas que ele fez de púlpito, que deixou, na ocasião, a audiência um pouco confusa. Eu falei, pastor, com muitíssimo respeito, eu não conheço o senhor direito, sei que o senhor é uma pessoa muito popular, muito conhecida, mas tem um negócio errado aqui. Quem é o senhor? Não importa quem sou eu. Eu sou um desconhecido da vida, que o tempo e as areias do tempo vão cobrir, mas eu quero que o senhor me prove com um texto. Se o senhor não tem esse texto, eu quero então pelo menos o texto no original do hebraico, aramaico e do grego. Ele começou a rir. O irmão é engraçado, eu estou falando de algo sério. Não, da onde esse irmão tirou isso? Hebraico, aramaico, grego, que negócio é esse? Eu, irmão, com toda devida humildade, eu sou hermeneuta. Hermeneuta, o que é hermeneuta? O irmão não vai acreditar. Ele não vai acreditar. Eu sou hermeneuta e exegeta, já há 40 anos. Ele começou a rir. Aí ele me abraçou, isso aconteceu há 6 anos atrás. Esse irmão aqui é muito engraçado, você sabia, né? Eu aí comecei a ficar irritado. Falei, agora ele está debochando de mim. E aí, quando eu fico nervoso, eu fecho a cara e saio. Foi o que eu fiz. Não, se eu for abrir a boca, eu vou pecar. Então, ó, fechei o rosto, ele viu que eu fiquei sério e eu saí tranquilo. Fiz assim para ele, ó. Hoje. Infelizmente, irmão, tem coisas lindas que ele prega, que ele coloca, Deus usa ele, usa.
mas ele é um pouquinho polêmico, entende? Um pouquinho polêmico em certas coisas que ele não deveria se envolver. Gente, se eu não sei de certas coisas, para que eu vou colocar minha mão em coisas que eu não Força, né? sei? O Não vou pastor, dar uma de doido, e o hein? texto que o senhor já citou aqui em Isaías, o que mais descreveu Lúcifer foi a perfeição e cheio de sabedoria e formosura, quer dizer, o canto que você regia, não regia, eu acho que isso aí não é o mais importante. O mais importante que diz que ele era um ser magnífico, em Exato, sabedoria, que é o mais exato. importante. Entendeu? Isto. E essa sabedoria que levou ele a se inchar, se Sim, sentir inchado. Eu sou o cara, eu sim. posso, eu faço, eu vou acontecer. E Mas ele, de qualquer maneira, exerceu e exerce uma influência pesada com os demônios sobre a música, mas sem dúvida. com certeza. Ele é um influenciador pesado contra a música. Vamos lá. Temos Esse é um 5 verdadeiro minutos. influencer, né? Exato. Esse aí, se o YouTuber tem vários influencers, esse é o maior de todos os influencers no mundo das trevas. Se Deus onisciente já sabia que Satanás cairia, olha a perguntinha capciosa. Por que o criou? Olha lá, sente a resposta. Por 2 motivos. Faz um highlight aí grandão, que você vai entender por que Deus criou o capeta. Se Deus sabia que o capeta ia fazer o que ia fazer, qual foi a de Deus, né? Peraí, Deus estava brincando comigo e com você? Não, presta atenção. Deus deu aos homens e anjos o livre arbítrio. Acabei de falar disso. Deus sabia que Satanás cairia, mas não pôde fazer nada a respeito. Deus não pode negar sua própria natureza. Deus deu o livre arbítrio às suas criaturas e não o tira porque é fiel e imutável. Só um exemplo. Deus da onisciência está vendo que o irmão Wilson vai pisar feio na bola. Mas Deus respeita o livre-arbítrio do Wilson. Mas Deus ama tanto o Wilson para fazer o seguinte: vai colocar todos os recursos possíveis no caminho do irmão Wilson para ele abrir os olhos, para enxergar o que ele está fazendo, para alcançar o arrependimento. Mas não poderia, se acontecer, Deus não poderia ter feito isso com Lúcifer? Não, porque Deus já sabia de antemão que ele não iria se arrepender. Se Deus soubesse... Era um nível de conhecimento que ele tinha, pastor. Exatissimamente. Ei, irmão José! A criptonita do José! Lúcifer. A criptonita dele. Leva 25 para casa, vai dormir em paz com 25. O nível de conhecimento de Lúcifer era altíssimo. E recebido direto de Deus, né? Era altíssimo. E Deus, na sua onisciência, estava vendo. Mas ele esqueceu que foi Deus que deu essa excelência da sabedoria. Mas o pecado já o tinha cegado. Ele perdeu a perspectiva O pecado faz isso, ó. Tira. O pastor, anula, até meus filhos já perguntou, mas Gema pecou, por que Deus não destruiu ele perfeitamente? Deus já tinha um plano para a humanidade. Deus já tinha um plano para criar o homem. Eu, particularmente, acho que Satanás, na vida do crente, ele só nos tenta para nos fazer um crente melhor. Opa! Esse merece um aplauso. Você sabe o que, pastor? Você sabe o que da glória, e eu não sou de fazer isso, de aplaudir. Você sabe o que o diabo é na mão de Deus? Ele é igual um cachorro, que Deus ele coloca para te acuar, mas ele não te deixa te morder. Gente, daí tá vindo essa inspiração, né? Agora eu aqui, corre de volta aqui. Negócio. Gente, abriu o tonel da inspiração, espirrou aqui feio. Gente, que coisa tremenda. Acreditem, entendam isso aqui. Já estão fechando em 4 minutos a aula. Satanás foi criado para trabalhar no nosso caráter. Pronto, that's it. Para te acuar pro lado de Deus. Macuar não, irmão José, para nos fazer crescer o caráter de Cristo dentro de nós. Porque mas às vezes a cada momento que ele nos atenta, que Deus permite, cresce o caráter de Cristo em nós. Então, ele é bênção na nossa vida. Mas o homem é tão... escolha. O que é que você vai escolher? Seguir a concupiscência da carne ou matar a carne? O homem é obstinado. Mas aí o homem tem que fazer a escolha. Se ele vai querer que o espírito cresça nele
ou que a carne cresça nele. A quem Pronto. estamos dando de alimentar? Quem Aham. estamos dando de comer? Ao espírito ou à carne? Aí, Nós vamos então, escolher. porque Deus não poderia ter destruído? Claro, com certeza, mas Deus Tranquilo. sabia que ele seria de bênção em nós, os salvos. Exato, exato. Entendeu? O diabo não é tão ruim assim, não, gente. Pastor, você está sendo apologia, tá fazendo apologia ao diabo. Não, não estou fazendo apologia ao diabo. Não estou aqui sendo advogado do diabo. Não se trata disso. Estamos olhando teologicamente a situação e ela é séria. Para fechar aqui, ó, segunda razão, porque Deus já sabia que Satanás cairia e porque o criou, para que ele servisse de espetáculo e exemplo das consequências que uma rebelião contra Deus pode causar. Deixa eu fechar só essa página aqui, me permite, então? Por que então Deus não mata Satanás? Vamos fechar essa aqui? Eu posso fechar isso aqui? Vamos fechar essa parte. Porque Deus frustraria seu propósito para suas criaturas, o livre-arbítrio. Se Deus punisse Satanás com a morte, a adoração a ele seria por medo e não por amor. Anjos e homens passariam a adorá-lo forçadamente. Imagine esse diálogo entre esses dois anjos. Isso aqui eu tive que criar. Isso aqui eu tirei de uma peça, né? Uma peça que uma irmã, amiga de minha esposa, fez há muitos anos. E aí eu fiz uma adaptação desse diálogo entre esses dois anjos. Você soube da notícia? Não, respondeu o anjo. Lúcifer se rebelou e então Deus o matou. Sério? Então é melhor continuarmos o servindo, do contrário, ele nos matará também. Deus, como já dissemos, é imutável. Ele não volta atrás em nenhuma de suas decisões, ainda que providencie alguma coisa para reverter um efeito devastador provocado por alguém. E como quando providenciou o plano da redenção, quando o homem caiu. Ele não impediu o homem de usar seu livre-arbítrio, mas providenciou um escape. Alô? Qual foi esse escape? Qual foi esse escape? O plano de redenção. O plano de redenção. Posso dar uma sugestão a vocês? Leiam a página 15, 16, 17, da 16 a 24. O senhor já mandou a gente fazer isso a semana passada. Já dei, então perfeito. Então vamos avançar então, perfeito. Vamos então ler da 25 a 33. Vou tentar condensar, resumir a última aula de demonologia, porque já estamos na área de demonologia, baseado nessas páginas, as que eu já pedi que vocês lessem, até número 30, deixa eu ver aqui. Vai ser complicado, 24, mas eu vou tentar. Da 24, isso, da 24 a 33. Então, na verdade, da 25 a 33. Então, leia da 25 a 36, que eu vou fazer um condensado, ou seja, um resumo desta 15 até a 33. Vai ser um suador, mas eu vou tentar, porque são partes importantíssimas para nós entendermos o trabalho dos demônios, certo? E entender por que alguns demônios agem de forma A, B ou C. Isso é uma matéria que poderia facilmente ter 8 a 10 aulas, mas não tem como a gente prosseguir mais. Não tem como, porque do contrário o curso vai ficar enorme. E a intenção não é fazer o curso enorme, é fazer o curso mais sucinto, objetivo possível, né? Mas que possamos dar o máximo de informação, não apenas teórica, mas também prática. Irmão José, com as considerações finais, porque são 9h57. O senhor vai falar sobre os anjos que não possuem corpos também? Sim, sim. É o que está dentro desse conteúdo. Se eu analisar o conteúdo da 24 a 32, ali fala, mas aí eu vou procurar fazer esse condensado. Vai ser bem complicado, mas eu vou fazer esse condensado. Se eu não conseguir uma coisa que meu filho me deu uma ideia, meu filho é cheio de ideia, né? Ele deveria ser ideólogo, não Israel Levi. Pai, faz um vídeo de 15 minutos e publica no grupo se o senhor não conseguir fechar certas aulas. Eu gostei da ideia.
Então, se eu não conseguir fechar essas abordagens, incluindo essa que o irmão José agora tocou, eu vou fazer um vídeo de 15 minutos, não mais do que isso, resumindo tudo e jogando no grupo, aí você fica à vontade para observá-lo, né? Porque essa é uma parte muito interessante e pouco Gostei da estudada, ideia. pouco ensinada, mas não pode ser mais de 15 minutos. Tá? Eu vou trabalhar então com um vídeo de 15 minutos unicamente e somente. Vocês gostariam disso? Aí eu Ótima ideia. publicaria, eu publicaria Ótimo. no grupo, e você teria acesso em qualquer momento, tá? Só Ótimo. para fazer um fechamento mais robusto, né, da matéria, porque essa matéria é muito consistente, é muito carregada de informações, entende? Então, para a gente não estender para mais aulas, que não tem como, porque a gente não quer atrasar mais o programa está um pouco atrasado, então a gente vai trabalhar desta forma a partir de hoje, entendeu? Não somente para essa matéria de angelologia, a gente vai fazer também a mesma coisa com o bacharel em teologia, né? Bom, só para terminar, porque já vai dar 10 horas, falta 1 minuto para as 10. Na próxima matéria do médio, o irmão Kleber volta, aí vai estar com vocês, aí continuaremos fazendo o bate-bola, né? Ou seja, uma matéria ele, uma matéria eu, uma matéria ele, uma matéria eu. Aí eu vou para o bacharel, aí o Kleber vai estar com vocês aqui, né? E tem um grupo daqui que vai migrar para o bacharel, vai ter um grupo do básico que vai migrar para o médio, então vai ser elas por elas, né? 3, 4 saem daqui e vão para o bacharel, 3, 4, curiosamente, vão sair lá do básico e vão cair no médio. Então vai ter essa rota que é um pouco normal. A dança das cadeiras. Isso, daqui para o fim do ano vão ter muita dança de cadeira. Qual Gostei, que é a irmão José. matéria, pastor? Qual a Hein? matéria do bacharel primeira? Qual é? Métodos de estudos bíblicos. Métodos de Ok. estudos bíblicos. Essa E matéria vai ser pra trabalho ou prova? trabalho. Vamos fazer uma matéria com trabalho e prova. Vamos revezar. Trabalho, prova, trabalho, prova, trabalho, prova. A mesma coisa, essa nova fase do médio também vai ser revezando. Trabalho, prova, trabalho, prova, trabalho, Eu prova. estou devendo uma prova, pastor. Não esquece, não. Por favor, a gente vai trabalhar em cima disso para regularizar tudo, né? Porque vocês vão entender que curso online tem esses pequenos Eu vou desencontros. ter que Mas a estudar gente. tudo de novo. Porque já estudei. Não, pelo amor de Pai, fica tranquila, calma. Não, mas A se tiver que senhora, estudar, como eu estudo todos de novo, não tem vocês, problema. são minha responsabilidade, né? O curso online, infelizmente, tem dessas dificuldades, sobretudo quando só temos 2 professores. Se eu tivesse 3, 4 nos ajudando aqui, isso aqui ia deslanchar com muita facilidade. Gente, a graça de Deus se revelou hoje aqui entre a gente? Amém. Eu posso dizer que sim, gente. Eu posso dizer sinceramente, a graça de Deus se revelou aqui, porque se não fosse por ela, eu não teria dado essa aula de hoje. Toda glória e honra dou ao nome do Senhor nosso Deus. Vamos terminar essa aula. Primeiramente, obrigado a Deus, a Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Obrigado, irmão Wilson, irmã Lúcia, irmão José, irmã Sandra, irmã Tatiana, irmão Wellington, irmã Eliadna, pastora Priscila, irmã Ruth, obrigado. Continue nos ajudando com as vossas orações. Eu quero dar testemunho, gente. Eu preciso de dar esse testemunho do que Deus já terá feito lá na frente para vocês entenderem o tamanho da nossa tribulação e também o tamanho da nossa vitória, que vocês vão se alegrar para a glória do nosso Deus, o tamanho da nossa vitória. Quero pedir nosso irmão José Carlos de Souza, ele vai nos dirigir a palavra de encerramento, palavra de oração de agradecimento. Outro sim, vejo vocês na próxima semana, no dia 24 de abril, nossa última aula da matéria de demonologia, né? Porque já estamos agora em demonologia. E 1º de maio, dia do trabalho, começamos aqui a nova matéria do médio, já com o nosso irmão Kleber Tomás da Silva, e eu então vou para o bacharel, correto? E alguns de vocês, né, vão sair daqui e vão me acompanhar também ali no bacharel. Irmão José Carlos de Souza, nos levando a Deus em oração, agradecendo, nos colocando na presença do Senhor, nos despedindo para que Deus, assim nos permitindo, próxima segunda estejamos de volta. Irmão José Carlos, por gentileza. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, Aleluia. queremos te agradecer pelos momentos que aqui passamos, Senhor, de aprendizado da Tua Palavra. Graças te damos, Senhor, pelo tudo que o Senhor tem feito, pela revelação Aleluia. que tem dado através do professor Luiz Preste Jesus.
Te agradecendo pela graça dispensada hoje sobre a vida do teu filho, Senhor. Não sabemos, Senhor, na íntegra o que acontece no lar dele, mas, Senhor Jesus, neste momento eu te peço, Senhor, que entra com mão forte, Senhor. Tu é um Deus provedor, Jesus. Tu é um Deus que pode fazer, Senhor. Tu é um Deus do impossível. Deus. Tudo pode, Senhor, realizar em nossas vidas. Abençoe a cada aluno, Senhor, a cada vida, Senhor. Guarda-nos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém e amém. Não vai embora sem dizer o nosso lema. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe. Muito obrigado. Vocês são especiais. Vocês são instrumentos e vasos na mão do Senhor nosso Deus. Muito obrigado. Deus os abençoe rique e poderosamente. Até a próxima aula, a última de demonologia. Paz do Senhor para todos. Bom descanso. Amém. E obrigado pelas vossas orações. Vamos continuar batalhando na oração, que a vitória é nossa. Pelo poderoso nome de Jesus. Muito obrigado. Deus os abençoe.